Paz seja convosco. No ar o programa Prece Poderosa, programa de realização da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sou o pastor Merivan de Oliveira, responsável pela Igreja Quadrangular na cidade de Cametá e região. Meus amados, nós queremos meditar numa palavra hoje, para você que me acompanha, aqui pela TV local, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, que desde já, Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa grandemente, tá? Quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço para o pessoal da cidade de Tucuruí, que sempre também nos acompanha e que prestigia, todo o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês. E nós queremos meditar numa palavra bem simples, bem curta, prática, objetiva, como a gente sempre faz. Eu queria ler com você um texto que se encontra em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 15, que diz o seguinte: pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Guarde aí essas duas palavras, Três, na verdade. Uma grande multidão. Versículo 12. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade, dizendo aqui o nosso texto. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Louvado seja Deus. Eu pedi para você apenas tentar decorar, memorizar 3 palavras. Uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia naquele cortejo em direção ao cemitério local, levando um defunto, um morto, um jovem, filho da sua mãe, o único filho de sua mãe. E sua mãe agora, além de ficar sem filhos, ela também era viúva, ou seja, ela não tinha maridos. Não tinha um marido, desculpe. Por que eu pedi para você frisar essas 3 palavras? Porque aqui, queridos, os 2 versículos que nós estamos usando como base, o versículo 11 e o versículo 12, ambos apontam 2 multidões. Uma que seguia Jesus e uma que seguia um morto. É lógico que quando uma pessoa morre, uma pessoa importante morre, recentemente aí morreu um cantor brasileiro, um acidente de avião, e muitas pessoas foram lá ao ginásio onde seu corpo estava sendo velado. Isso é normal, perfeitamente normal, ainda mais quando uma pessoa é muito querida, é muito amada, ainda mais quando se trata de uma pessoa famosa, é perfeitamente normal dar muita gente. Eu me lembro do sepultamento do Ayrton Senna, multidões, milhares de pessoas na cidade onde ele foi enterrado, pelas ruas, nos viadutos. É perfeitamente normal expressar amor, gratidão, sabe, queridos, por alguém que partiu, por alguém que morreu. Não é isso que nós queremos enfatizar aqui. Eu quero enfatizar, eu quero pegar essa multidão seguindo esse defunto, queridos, para falar de uma outra forma para você. Uma multidão seguia Jesus que estava vivo. Uma multidão seguia um morto. E assim nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas buscando servir a Jesus, seguir a Jesus. Pessoas buscando alguém que está vivo, alguém que tem poder de fazer alguma coisa por si. Mas muitas pessoas ainda estão seguindo pessoas que já morreram, que estão mortas, que nada mais podem fazer por nós. Nós percebemos que a Bíblia, queridos, ela tem muitos personagens. Nós temos a mãe de Jesus, nós temos os discípulos, os apóstolos, nós temos servos de Deus, profetas, muitas pessoas que contribuíram em vida para que o reino de Deus acontecesse. Muitas pessoas que até mesmo morreram por causa do reino de Deus, se entregaram em prol do reino de Deus. A gente poderia relacionar aqui as diversas formas como os discípulos de Jesus foram mortos. Pessoas que foram crucificadas de cabeça para baixo, outros que foram queimados. Quantos não morreram naquele Coliseu em Roma? Estevão que foi apedrejado. Enfim, queridos, diversas foram as formas, e muitas delas violentas, como os discípulos de Jesus morreram.
E nesse dia, findou-se o seu ministério. Nesse dia, eles deixaram para nós apenas um legado, um ensino. Eles nos deram exemplos a serem seguidos. Mas ali encerrou tudo o que eles poderiam fazer por qualquer pessoa viva que estivesse próximas a eles. Nós percebemos, por exemplo, que eles na Bíblia, que as pessoas pegavam lenços, aventais, de Paulo e levavam e colocavam sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. As pessoas colocavam os enfermos, queridos, na beira da estrada, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro, ao passar por cima das pessoas doentes, a sombra dele, através da sombra dele, as pessoas eram curadas. As pessoas, queridos, receberam dos discípulos, dos apóstolos, ensinos, palavras, mas na sua morte, na morte de cada um deles, encerrou-se o seu ministério. E como eu disse para você, eles deixaram para nós apenas um legado. Alguém na morte, ele deixa aquelas duas coisas. Ele deixa uma herança e ele deixa um legado. Ele pode deixar como herança, nem que seja uma sandália velha, sei lá, um boné velho, alguma coisa alguém deixa na sua morte. A roupa que usava, enfim, vai servir para alguém. Se servir para alguém, vai ser de alguma forma uma herança. A herança física, tá, queridos, é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Pessoas que conseguiram adquirir bens, conseguiram adquirir dinheiro, elas deixam uma herança para os filhos, para os netos, para a esposa ou para o esposo, alguma coisa nesse sentido, mas deixam, queridos, alguma coisa para as pessoas poderem viver, se manterem. Aí é onde a gente conhece, a melhor parte da herança. Há outros, queridos, que deixam como herança dívidas. E a gente até brinca que quando a pessoa morre e deixa dívida, nem saudade ela deixa, queridos? Ninguém quer sentir saudade de alguém que só deixou dívida para a família pagar. Mas olha só, a herança física é algo que nós deixamos para as pessoas. Deixamos para os filhos, para a esposa, para o cônjuge, queridos? Mas o legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. O legado, queridos, é aquilo que você deixou de bom para as pessoas. O seu exemplo de fidelidade, o seu exemplo de honestidade, os ensinos bons que alguém trouxe, queridos, para nós. Sempre que nós temos a oportunidade de estar em um culto fúnebre, sabe, queridos, ali para trazer uma palavra de conforto e de consolo para a família, nós enfatizamos muito a questão do legado, para que a família possa se prender aos momentos bons e felizes vividos ao lado daquela pessoa que morreu. E esquecer, aquele momento triste de ver a pessoa dentro de uma urna, dentro de um caixão. Esquecer, ninguém nunca vai esquecer, mas recusar-se a se lembrar daquilo. Legado, queridos. Legado. Nós pregamos que Jesus Cristo é o único que está vivo, porque conseguiu vencer a morte. Do mundo dos mortos, o único que veio de lá, para você entender melhor, é Jesus. A morte não conseguiu detê-lo. Por 3 dias ele esteve no seio da terra. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte por mim e por você. E eu quero que você entenda que a morte ela entrou no mundo, queridos, através do pecado de Adão. Pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Quando Adão pecou comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, do qual Deus havia proibido, ele e Eva, quando comeram daquele fruto, os seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus, que vinha todos os dias, na viração do dia, no final da tarde, conversar com eles e passear com eles em um grau muito grande de intimidade com eles. Agora eles estavam com vergonha de Deus, estavam com vergonha um do outro porque estavam nus. Deus então teve que sacrificar um animal e tirar a pele daquele animal para poder fazer roupas e cobrir Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo. E a morte, queridos, existem 3 tipos dela, para que você possa entender melhor. Existem 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual. Toda pessoa que não nasceu de Deus, toda pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ainda não veio habitar nela, não veio dar vida ao seu espírito. O Espírito Santo é chamado na Bíblia de Espírito vivificante. Quando alguém nasce de novo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e vem dar vida ao seu espírito. Aí essa pessoa passa a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, como diz Romanos 8,14, tornando-se filho de Deus. O Espírito Santo, quando percebe que a pessoa dá, aqueles vazão, a pessoa dá liberdade, ele passa a guiar essa pessoa pela vontade do Senhor. E essa pessoa então passa a viver de uma forma agradável a Deus.
A morte espiritual está sobre todo aquele que ainda não nasceu de novo, que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A segunda morte é a que nós conhecemos, é aquela que eu tratei aqui agora há pouco, daquele rapaz. É a morte física, aquela que leva a pessoa ao cemitério, sabe, queridos, enfim, na forma popular, como é conhecido, 7 palmos abaixo da terra, onde a pessoa será enterrada. É a morte física. Mas a pior de todas as mortes é a morte eterna. Porque a morte eterna, sabe, queridos, é a separação total de Deus. Enquanto estou vivo fisicamente, porém morto espiritualmente, eu ainda tenho chances. Porque eu posso receber Jesus como Senhor e o Espírito Santo dar vida ao meu espírito. Mas se eu morrer, queridos, nesta condição, eu morri fisicamente, já estando morto espiritualmente, o que me resta após a morte é a morte eterna. É quando esta alma, que será lançada a um lago de fogo e será destruída. E ali não haverá mais jeito, que não terá mais nenhum tipo de oportunidade da pessoa poder se retratar dos seus erros e conseguir um perdão de Deus. Nós temos que receber Jesus enquanto estamos vivos, porque após a morte segue-se o juízo. Diz a palavra de Deus em Hebreus 9:27. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. Não tem reencarnação. Não tem como voltar. Morreu, acabou. Se você morrer com Cristo, você será salvo. Se você morrer sem Cristo, você não será salvo. A decisão é sua. Mas aqui no texto que nós acabamos de ler, queridos, nós encontramos uma grande multidão seguindo Jesus. Porém, uma outra grande multidão seguia uma pessoa morta. O morto nada pode fazer. Voltando ao texto, queridos, que nós lemos, agora sim vamos entender um pouco a história. Jesus se compadece daquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que aquele filho era o único que ela tinha. Aquele filho era o arrimo de família, como diz, o filho único. Aquele filho, queridos, era a fonte de sustento, cuidado e proteção daquela mulher. Com a sua morte, significava que aquela mulher haveria de viver dias difíceis dali para frente. Jesus se compadeceu daquela mulher, sabendo que ela não tinha esposo para sustentar. Ela estava acompanhada de uma grande multidão indo em direção ao cemitério. Mas quando ela voltasse do cemitério para sua casa, ela estaria sozinha. E aí, queridos, é a preocupação de Deus. Deus sabe que a solidão é terrível. Quantas pessoas vão tirar a própria vida por causa da solidão? A solidão, queridos, ela é uma grande aliada da depressão. Pessoas que vivem solitárias, sozinhas, elas têm uma tendência a adquirir a depressão. E quando a depressão chega, muitas das vezes, para tentar se livrar desse mal, para tentar se livrar até mesmo dessa solidão, a pessoa tira a própria vida. Jesus não queria que isso acontecesse com aquela mulher. Jesus então para aquele cortejo. Jesus toca o esquife, queridos? Eu já vi até gente pregar dizendo que o esquife era um instrumento musical porque Jesus tocou o esquife. Não era um instrumento musical, era uma espécie de urna, de caixão daquela época. Quando Jesus toca, aquele rapaz, aquele filho que estava morto, ele ressuscita. Jesus devolve o filho vivo para aquela mãe. Jesus não estava devolvendo apenas um filho. Jesus estava devolvendo para ela a sua esperança de vidas, de dias melhores. Agora que ela estava envelhecendo, ela teria ainda alguém para cuidar dela e se compadecer dela. Jesus, queridos, revela o amor de Deus, o cuidado de Deus nesse milagre para todos nós. Jesus quer que nós venhamos viver os nossos dias cercado, queridos, verdadeiramente de pessoas que nos amam. Jesus não quer nos deixar só. Jesus não quer que a gente finde a nossa vida de forma solitária. Jesus, ele deseja, queridos, que nós estejamos amparados. É aí que entra o cuidado de Deus, o amor de Deus para cada um de nós. Jesus, quer dizer, ele quer cuidar, quer amparar. Jesus quer nos ajudar a viver dias melhores. Jesus estava trazendo alívio para aquela mulher. Porque todo um serviço doméstico, todo o trabalho para trazer sustento para dentro de casa, que aquela mulher, que além de ser viúva, caminhava para a velhice, todo esse trabalho que essa mulher teria de ter, e seria um trabalho dobrado devido à sua idade, agora todo esse trabalho está aliviado, porque o filho fará isso por ela. Aquele filho vai cuidar daquela mãe, aquele filho vai zelar pelo bem-estar daquela mãe,
E é isso que Jesus quer fazer por nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que recebê-lo como Senhor e nosso Salvador. Hoje, queridos, as pessoas continuam seguindo a Jesus, graças a Deus, mas infelizmente as pessoas continuam seguindo pessoas mortas, pessoas que nada podem fazer. A palavra de Deus é muito clara em dizer que apenas um adentrou o céu, foi aquele que de lá desceu, Jesus. Jesus foi aquele que de lá desceu e foi aquele que para lá voltou. Todas as demais pessoas que você possa conhecer da Bíblia, que morreram salvas, elas estão em um lugar de descanso, que nós cremos que se chama paraíso. Foi o lugar para onde Jesus encaminhou aquele ladrão da cruz, quando disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, só quem pode ouvir as tuas orações é Deus. Só quem pode atender as tuas orações é Deus. Isaías 59 diz que os ouvidos de Deus, eles não estão fechados para que não possa ouvir as nossas orações, nem a mão de Deus encolhida. Antes a mão de Deus está estendida. Os ouvidos abertos, as mãos estendidas. Ouvidos para ouvir a oração, mãos estendidas para dar resposta, para tirar a vitória. Mas o mesmo versículo, aliás, no versículo seguinte, no versículo 2 de Isaías 59, a palavra de Deus nos mostra também no versículo 1 e 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Toda vez que você comete um pecado, é um tijolinho que você vai colocando naquele muro. E aquele muro vai só levantando, 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 até que chega um ponto que você não consegue ver a Deus. Queridos, largue o pecado, abandone o pecado, vem para Jesus. Jesus, ele vai perdoar os teus pecados, vai te dar uma nova chance, vai te dar uma nova vida. Assim como ele deu uma nova oportunidade para aquela viúva, para aquela mãe, assim como aquela mulher voltou para casa feliz. Você consegue imaginar a felicidade daquela mulher? A alegria daquela mulher, quem ia para o cemitério, sabendo que mais nada poderia ser feito, o filho estava morto, seria enterrado, sepultado, não tinha mais nada. A esperança já tinha se acabado. Jesus chegou e entrou com provisão, entrou com resposta. Talvez você esteja vivendo dessa forma, sem esperança, vivendo sem solução, já não vê solução, não vê luz no final do túnel. Jesus quer te alcançar e Ele quer te dar a vitória. Mas para que isso aconteça, receba Ele na sua vida como Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Saiba que sozinho você não pode entrar no céu. Deixa Jesus entrar na tua vida. Ele pode mudar a tua história. Ele pode te dar uma nova vida. Ele pode, queridos, trazer algo que talvez há muito tempo você não saiba mais o que é. Algo chamado alegria, felicidade. Jesus, Ele pode e Ele quer mudar a tua história. Depende apenas de você. Amém? Eu quero orar por você, encerrando essa mensagem, abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra que nós recebemos no dia de hoje. Talvez, meu Deus, pessoas passando por momentos difíceis, situações difíceis, sem esperança, sem mais conseguir ver uma luz no final do túnel, estejam, meu Deus, talvez em um ato de desespero, talvez pensando até mesmo em tirar a própria vida. Assim como o Senhor, meu Deus, mudou a sorte daquela mãe, assim como o Senhor quebrou, meu Deus, Pai amado, aquilo que para nós é impossível de acontecer, alguém que está morto voltar à vida. O Senhor quebrou esse princípio, meu Deus, que permeia a humanidade, que sabe que após a morte nada mais pode ser feito. O Senhor, meu Deus, fez questão de trazer aquele rapaz de volta à vida para devolver para aquela mãe, para que aquela mãe pudesse viver com esperança, ter um futuro, meu Deus, e poder na sua velhice ser amparada, ser cuidada. Meu Deus, nós vemos ali o seu amor sendo revelado, meu Deus. E eu te peço que este mesmo amor alcance, meu Deus, a todos que estão me assistindo nessa hora. Seja num celular, seja num computador, seja numa televisão, aonde estiverem, meu Deus, me assistindo. Eu te peço, Deus, que o Senhor alcance essas pessoas com a tua provisão, com o teu cuidado, com o teu amor e principalmente com a tua salvação. Eu os abençoo no teu nome e declaro, Pai amado, que eles viverão o melhor dia das suas vidas a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá, queridos? Espero que essa mensagem tenha contribuído para você poder viver um dia melhor. Eu sou o pastor Merivan de Oliveira, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Cametá, do estado do Pará. Que Deus te abençoe. Paz seja convosco.